O Cavaleiro de Ouro entra em posição de batalha e diz: não posso ignorá-los, diante de meus olhos não há nada mais que um par de vulgares ladrões, e chegou a hora de fazer uma limpeza. Os espectros começam a rir. Você escutou, Gordon? Ele quer enfrentar nós dois sozinho. Certamente que sim, Queen, e além do mais nos chamou de par de vulgares ladrões. O espectro Gordon de Minotauro concentra o seu cosmo em seu braço, e de repente ele ataca. Doku porém consegue desviar e em pensamento diz: mas que braço poderoso, ele conseguiu deixar o chão em pedaços. De repente, Gordon ataca novamente, mas o Libriano consegue escapar. O espectro então fala: quer vir confirmar se somos mesmos apenas ladrões ordinários? Vamos lá, por que você não usa suas armas de Libra? Estou te convidando para um combate, vamos ver quem é o melhor. Pelo que dizem, o Cavaleiro de Libra tem à sua disposição um arsenal de 12 armas, que estão em sua armadura, e também soube que cada uma delas tem poder para destruir as estrelas. Por isso estou curioso, quero saber se são mais poderosas que o grande machado que reside em meu braço, o machado do Minotauro, o monstro do labirinto. Doku então responde: de maneira nenhuma, não vou usar minhas armas para te agradar, e o Minotauro diz para que Doku se apresse a use. O espectro não era um cara paciente. Então assim Gordon de Minotauro ataca Doku com seu grandioso machado esmagador. Aquele enorme poder estava prestes a acertar o Libriano, que em pensamento diz: a potência de seu ataque é ainda maior do que o golpe anterior. Se continuar assim, acabarei sendo cortado em dois. Após a explosão daquele golpe, o teto da sala do Grande Mestre foi parcialmente destruído, e assim podemos observar o céu do Lost Canvas. Queen de Aurune ri e diz o seguinte: você o pulverizou, não sobrou nada desse cavaleiro. Bom, Gordon, os jogos acabaram, agora vamos seguir com a nossa missão. O espectro de Minotauro diz que aquilo foi muito chato, acabou tão rápido que foi uma decepção. Gordon salta pela fenda do teto e do telhado da sala do mestre observa a grande estátua de Atena e então se pronuncia: que posso dizer, é realmente majestosa. Aqui está o altar de Atena, o destino final de quem percorre as 12 casas do santuário. Bom, se pude cortar tão facilmente o Libra em dois, isso não será nada difícil. Gordon prepara seu ataque. Seu alvo era a cabeça da estátua de Atena. Quando estava prestes a lançar o seu machado, um dragão aparece. O Minotauro fica assustado. O que é esse dragão? Aquele dragão atinge seu braço do machado, que fica ferido. O espectro fica assustado, porém chega a uma conclusão. Não é um dragão, é o fio de uma espada. É o cosmo de um guerreiro em forma de dragão. Olhando no alto de um dos pilares à frente, o espectro observa o Cavaleiro de Libra. Doku carregava consigo 2 espadas de ouro e em volta dele estava seu cosmo em forma de dragão. O espectro Gordon então diz: a princípio, o Cavaleiro de Libra só pode usar as armas de Libra para defender a justiça. E Doku responde: vocês estão me obrigando a usar estas armas. Não vou deixar que vocês causem mais estragos. Essa é a parte mais profunda do santuário, a parte que devemos proteger com o máximo de zelo. Vocês espectros não são bem-vindos aqui. Doku fica em posição de batalha, com suas 2 espadas e com o cosmo de um dragão, ele está preparado para o combate. Libra originalmente é a única armadura que possui 6 tipos de armas, aos quais os cavaleiros não possuem a permissão de usar. Elas foram utilizadas pela primeira vez quando o Cavaleiro de Libra aprovou e também teve o apoio de Atena. Em outras palavras, o Cavaleiro de Libra tem o poder de julgar o bem e o mal. E sem dúvidas, agora é o momento de sentenciar o que é o mal. Doku dá seu ultimato: não permitirei que dê sequer um passo a mais em direção do altar de Atena, custe o que custar. Os 2 adversários se encaram por um tempo e de repente Gordon começa a rir dizendo: finalmente você sacou suas armas de Libra, estou muito feliz. Muito bem, agora cumprirei o meu, não, o nosso desejo. Vamos, meu companheiro. Esse braço e eu já despedaçamos muitas armas, desde muito tempo atrás, inclusive aquelas que se diziam as mais fortes. Libra, se eu acabar com suas armas, meu braço irá se tornar a arma mais poderosa da Terra. Doku então responde: parece que isso significa muito para você, pena que não vai ter chances contra mim. Vamos nos enfrentar e não venha chorando quando eu quebrar o seu braço. Minotauro então parte para cima dizendo para que Doku não tenha medo quando ele despedaçar aquelas espadas junto de seu crânio. Doku defende o ataque do machado com suas 2 espadas. A força utilizada pelos 2 era muito grande. Enquanto mediam forças no ar, Gordon então se pronuncia: nem tente resistir, sem dúvidas você não é rival para meu machado.
Essa história das armas de Libra romper as estrelas não deve ser nada mais que um mero rumor. Isso porque nunca vi armas à altura da minha, que sempre é manchada de sangue. A força de Minotauro aumentava cada vez mais, sobre Doku quem pensamento diz. Mas que poder brutal, até a minha espada se estremece. Esse sujeito não está se exibindo, seu braço realmente é. O pensamento de Doku é interrompido, o poderoso machado de guerra do grande Minotauro mostra sua força. O espectro supera Doku e joga o cavaleiro de volta para o pilar onde estava. Gordon então parte para o ataque final, dizendo que seu machado era a arma mais poderosa. Ele então pulveriza aquele pilar e acredita que conseguiu destruir Doku junto no processo. Ele diz para seu braço, isso não foi nada, não é verdade meu companheiro? Libra virou pó bem rápido. Porém de repente um cosmo sai de dentro dos escombros, era um dragão novamente. Gordon percebe aquele cosmo agressivo e se vira rapidamente. De repente ele escuta a voz de Doku. O machado do Minotauro no fim das contas não era grande coisa. O golpe que você aplicou conseguiu apenas danificar o punho da espada que me protege. Gordon fica surpreso. Isso é impossível, você não está morto. Parece que te julguei mal. Nesse momento, Doku se levanta. Ele tirou a armadura que protegia o centro de seu corpo. Enquanto queimava seu cosmo, Doku carregava a espada de Libra e em suas costas aparecia a tatuagem do tigre. Gordon então diz, você enlouqueceu? O que acha que pode fazer agora que tirou sua armadura e suas armas? Acha que pode me vencer assim, com apenas uma espada danificada? Doku então se pronuncia, no que você acredita? Não pode de verdade acreditar que eu precisava de minha armadura e das minhas armas mais poderosas. Desde o início do combate, apenas esta espada era mais do que o suficiente para acabar com você. Em posição de combate, Doku empunha a espada de Libra com um sorriso. O espectro de Minotauro então fala, tente isso e irá aprender, só assim irá entender o erro que está cometendo e será melhor não se arrepender depois, Libra. Gordon ataca com seu machado, seu poder esmagador estava próximo de acertar Doku, porém o cavaleiro não parecia estar preocupado. E de repente com um simples movimento, Doku para o machado do Minotauro com a ponta de sua espada. O poderoso machado de Gordon se trinca e o cavaleiro de Libra se pronuncia, não dependo do poder de armas mais poderosas, apenas uma é o suficiente para atravessar um pequeno ponto. Em um simples movimento, Doku consegue ferir gravemente o braço do espectro. Gordon se lamenta por ter seu machado de guerra destruído, o seu companheiro de batalhas agora estava quebrado. Porém de repente a cabeça do espectro é arrancada. Doku está surpreso, o que teria acontecido para que a cabeça do Minotauro seja cortada tão de repente. E ao fundo vemos Queen de Aurune, o espectro diz, mas que pena Gordon, perdeu o machado que vivia em seu interior. Doku então pergunta, Aurune, você eliminou seu próprio companheiro? E o espectro responde, eu fiz isso porque ele não podia mais te superar, agora sua cabeça será minha, Libra. Te executarei em lamentação ao Gordon e também por nossa missão. A batalha entre Libra e Aurune irá começar. Doku enfrentou o espectro Gordon e assim conseguiu destruir o machado do Minotauro utilizando a espada dourada da armadura de Libra. Porém foi Queen de Aurune que decapitou o Minotauro. Doku está indignado, apesar de serem seus inimigos, ele não entendeu por que Queen traiu seu próprio companheiro espectro. Doku pergunta, por quê? Me diga por que simplesmente cortou a cabeça do seu companheiro, responda Aurune. O espectro então diz, nós somos companheiros de guerra, seu machado e minha guilhotina sepultaram juntos muitos cavaleiros, e há muito tempo fizemos um pacto para matarmos um ao outro, se acaso nos encontrássemos à beira da morte, isso é, o Kaishaku. Assim como o exímio espadachim, eu consigo executar com precisão o corte da decapitação. Esse é o presente de Aurune para resgatar o orgulho de seu companheiro de guerra. Aurune é a flor da morte que nasce na montanha de sangue. Pétalas caem do céu. Doku continua indignado com aquela situação e Aurune continua se pronunciando. Sinto o cheiro de sangue do seu último adeus se dissipando, o aroma que exala de um amigo. Aurune olha o céu sereno, enquanto pisava na poça de sangue de Minotauro. De repente ele diz, porém estou sentindo um cheiro de sangue que não pertence ao meu amigo. A Sapuri de Aurune se aproxima de Doku, e o espectro continua dizendo, porém esse aroma de sangue que percebo também não pertence a você. O que está escondendo de mim, Libra?
Doku enfrentou o espectro Gordon e assim conseguiu destruir o machado do Minotauro utilizando a espada dourada da armadura de Libra. Porém foi Queen de Alraune que decapitou o Minotauro. Doku está indignado, apesar de serem seus inimigos, ele não entendeu por que Queen traiu seu próprio companheiro espectro. Doku pergunta: por quê? Me diga por que simplesmente cortou a cabeça do seu companheiro, responda Alraune. O espectro então diz: nós somos companheiros de guerra, seu machado e minha guilhotina sepultaram juntos muitos cavaleiros, e há muito tempo fizemos um pacto para matarmos um ao outro se acaso nos encontrássemos à beira da morte. Isso é o Kaishaku. Assim como um exímio espadachim, eu consigo executar com precisão o corte da decapitação. Esse é o presente de Alraune para resgatar o orgulho de seu companheiro de guerra. Alraune é a flor da morte que nasce na montanha de sangue. Pétalas caem do céu. Doku continua indignado com aquela situação e Alraune continua se pronunciando. Sinto o cheiro de sangue do seu último adeus se dissipando, o aroma que exala de um amigo. Alraune olha o céu sereno enquanto pisava na poça de sangue de Minotauro. De repente ele diz: porém estou sentindo um cheiro de sangue que não pertence ao meu amigo. A Sapuri de Alraune se aproxima de Doku e o espectro continua dizendo: porém esse aroma de sangue que percebo também não pertence a você. O que está escondendo de mim, Libra? Doku então fica surpreso. Será que o espectro conseguiu perceber o sangue de Athena que está sendo escondido no frasco atrás do escudo de Libra? Doku mais uma vez empunha a espada dourada e diz: o que eu trago comigo não é da sua conta. O mais correto para você fazer seria dar o fora daqui rapidinho carregando o cadáver de seu amigo. Alraune ri e pergunta se o cavaleiro falava sério. De repente, sua Sapuris ataca Doku. Ele consegue se defender e desviar a tempo, porém com um ataque tão violento, ele acaba deixando cair a espada de Libra. Os chicotes de Alraune atacam cada vez mais violentamente e Doku de Libra continua correndo de suas investidas, enquanto tentava proteger assim o frasco com o sangue sagrado. O espectro percebe aquela forma estranha de Doku se mover e pergunta por que o Cavaleiro de Ouro estava protegendo seu próprio escudo. E em pensamento Doku diz: que maldição, meu corpo se movimenta de forma instintiva, não consigo evitar. De repente, o chicote de Alraune consegue pegar a perna de Doku. O Cavaleiro de Ouro não consegue se movimentar agora, e então Alraune se pronuncia: não acha que está preocupado demais com esse escudo? Sua cabeça então será minha. Nesse momento o espectro ataca violentamente com seu segundo chicote, utilizando o ataque tesoura da flor sangrenta. Esse golpe atinge em cheio o corpo do Cavaleiro de Libra, que fica gravemente ferido e sangra bastante. O escudo acaba saindo do braço de Doku e o frasco com o sangue de Athena cai no chão. Alraune se aproxima e diz: que decepção, eu disse que ia tomar sua cabeça, Cavaleiro de Ouro, mas tudo bem, mostre-me o conteúdo desse pequeno frasco. Alraune se aproxima do frasco e Doku grita para o espectro esperar, mas já era tarde demais. Ele o pega e então diz: o que é isso? Parece um frasco de sangue normal. Era isso que você protegia desesperadamente. De repente, o espectro sente algo inesperado. Não, isso não é um sangue normal. Mesmo estando em pequena quantidade, sinto uma enorme energia emanando desse frasco. Será que pertence a um deus? Será que esse é o sangue da deusa Athena? Alraune mata a charada e então começa a rir. Então era isso mesmo. Que cauteloso. Era por isso que por mais que procurássemos, não conseguíamos encontrar a armadura de Athena. Então era você o guardião. Provavelmente era de uma divisão especial de cavaleiros, e era por isso que não estava no exército geral que se encontra no Lost Canvas. Com seu chicote, o espectro ergue o frasco para o céu, e continua dizendo: eu já havia escutado sobre isso. Para fazer com que uma armadura morta reviva, é necessário uma enorme quantidade de sangue, então o sangue desse pequeno frasco deve ser a chave para a ressurreição da armadura de Athena. Em um piscar de olhos, o chicote de Alraune estraçalha o frasco que guarda o sangue sagrado. Doku grita para que o espectro pare, mas já era tarde demais. A esperança se esvai dos olhos do cavaleiro. Essa seria a derrota do exército de Athena. A única chance que eles tinham para mudar os rumos daquela guerra santa foi embora. Queen então diz: creio que agora a ressurreição da armadura será impossível de ser realizada. E o sangue então jorra do peito ferido de Doku. O Cavaleiro de Ouro está de joelhos perante seu inimigo. Queen de Alraune então se pronuncia: com isso creio que o destino da Guerra Santa está decidido. Então por último, resta inconcluída a vingança de Gordon. Vou te matar, Libra. Alraune avança para arrancar a cabeça do ferido Doku,
Porém, de repente, o intenso cosmo emana do Cavaleiro de Ouro. Essa pressão acaba arrancando o elmo de Alraune, que fica extremamente surpreso com aqueles acontecimentos. Aquela energia acaba ferindo Queen, que cai no chão. Ele então pergunta: por que, vindo de alguém quase morto, essa quantidade de cosmo é impossível? Será que o sangue de Athena está em seu corpo também? O coração do Libriano bate, enquanto é coberto por um intenso cosmo. Seu cosmo ganha a forma de um dragão. De repente, o Cavaleiro de Ouro se ergue e ele então ataca Queen com todo o seu poder. Doku dispara a cólera dos 100 dragões. Alraune é atingido em cheio, nem mesmo Doku compreende aquela energia intensa. Em pensamento ele então diz: o que diabos é isso? Meu coração se acelera a uma velocidade estranha. Meu poder simplesmente não para de transbordar. Será que apenas uma gota do sangue de Athena foi capaz de fazer isso comigo? Doku se lembra de quando estava em coma na ilha Canon, e Défteros de Gêmeos golpeia sua ferida feita pela espada amaldiçoada de Hades. Assim o Geminiano acaba retirando Doku de seu coma. Voltando ao presente, Doku começa a pensar: se eu não conseguir acalmar esta força, se eu não conseguir controlá-la, não poderei voltar à normalidade. Eu tenho que fazer isso rápido. Doku vai ficando novamente de joelhos, ele tenta se acalmar, mas aquele cosmo emana intensamente de seu corpo. De repente, ele sente um vento estranho, e em um pilar atrás dele surge outro inimigo. Desta vez, era o espectro Sílfide de Basilisco, o enviado de Radamantes, subordinado direto do juiz do inferno. Doku olha para trás e se pergunta: será mesmo que esse é um novo inimigo? Sílfide então diz: estou surpreso, de verdade. O sangue de um deus está percorrendo em seu corpo, exatamente igual ao que acontece com meu mestre. O ferimento do Libriano que foi feito por Alraune continua sangrando muito. Doku então diz: o que aconteceu? Meu corpo está entorpecido. E o espectro Sílfide então responde: esse é o vento envenenado do basilisco. Em breve já não poderá mais controlar seus movimentos. Antes que se torne uma ameaça para o meu mestre, Radamantes, eu vou te eliminar aqui. O basilisco do alto daquela coluna observa o Libriano derrotado. O espectro encontra Doku de Libra, que em pensamento diz: meu corpo está entorpecido. O que é este vento? Quem será esse sujeito? O espectro então se pronuncia: você não chegará à altura do senhor Radamantes. De alguma forma, o sangue de Athena flui em seu coração, mas mesmo que tenha sido honrado com o sangue de um deus, você é completamente diferente de meu senhor. O senhor Radamantes não recuou perante o meu veneno, e muito menos acabou sendo reduzido a esse estado deplorável. Eu sou Sílfide de Basilisco, a estrela celeste da vitória, e respondo a um homem mais forte, que reconheço como um verdadeiro rei. Já não suporto ver você diante de mim, como se fosse do mesmo nível que meu senhor. Vou te eliminar, junto com o sangue de Athena. E nesse exato momento o espectro parte para cima de Doku, que estava ferido. O basilisco pega o cavaleiro pelo pescoço. Nesse momento Doku começa a pensar: esse vento está estranho, será seu espírito de luta? Não, não é apenas isso. Meu corpo está entorpecido, é como se fosse um veneno. De repente Sílfide joga Doku no chão. Novamente o basilisco pega o cavaleiro pelo pescoço e o ergue dizendo: o vento gerado pelas minhas asas já matou muitas coisas, até mesmo as plantas. Você não acha que no final também irá terminar assim? Ninguém irá suportar o deserto que irei criar, ninguém com exceção dele. O louco basilisco revela seus planos. Ele deseja matar tudo e todos. Ele quer tornar seu veneno tão poderoso para que consiga assim matar cavaleiros e até mesmo espectros sem exceção. E além dele mesmo, o único capaz de suportar esse deserto de morte será seu senhor Radamantes. De repente somos levados a outro local. O santuário de Athena aparece no reflexo da água. Quem observa era Pandora, que estava em uma espécie de banho onde as damas de companhia arrumavam seu cabelo. Uma delas então pergunta: senhora Pandora, algo no espelho da água a incomoda? A Pandora então responde: não é algo que interesse a vocês, damas de companhia, saiam daqui. Enquanto suas servas saíam dali, Pandora em pensamento diz: o que eu devo fazer? Pensei que aquele cavaleiro estivesse morto. Eu não contava com um Libra vivo. Mas não é só isso. Agora já não sabemos quando vamos destruir a armadura de Athena. E ainda tem esse basilisco.